Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo de receitinha por aqui. E a receita de hoje é de como fazer iogurte grego caseiro. Eu vou começar aqui utilizando 2 litros de leite integral, 2 caixinhas de leite e um potinho desse de iogurte natural. E eu vou mostrar para vocês aqui o passo a passo de como que eu faço. Nessa panela aqui no fogo, eu já vou começar colocando os 2 litros de leite para ferver. Eu já vou abrir aqui e já vou colocar aqui nessa panela as 2 caixinhas de leite. E esse iogurte, gente, é bem fácil de fazer. Assim, o processo dele é um pouquinho demorado, porque tem que deixar descansando, né? Mas vale a pena, viu? Porque fica muito cremoso. Vocês vão ver aí no final do vídeo o resultado. Fica muito cremoso, muito gostoso, viu? Fica igual aquele iogurte grego mesmo, sabe? Que a gente compra no mercado. Até melhor do que o iogurte comprado no mercado. Então, vale muito a pena fazer. Vou deixar esse leite começar a levantar fervura. Assim que ele começar a levantar fervura aqui nas bordinhas, nas beiradinhas, aí já tá bom, já pode desligar o fogo. E ó, gente, já passou alguns minutinhos e ele já tá começando a querer ferver, ó. Já deu até uma nata aqui por cima. E eu vou até tirar essa nata aqui. E ó, tá vendo que no beiradinho, ó, que já tá começando a levantar fervura? Então, eu já vou tirar aqui essa nata que deu aqui por cima. E já vou desligar também o fogo, ó, que já tá vendo no beiradinho, já tá começando a levantar fervura, ó. Esse já é o ponto pra desligar o fogo. Agora tem que deixar esse leite dar uma esfriada até ficar mais ou menos morno. E aí ele já deu uma esfriadinha aqui, ó, e já tá assim, mais ou menos no ponto de mamadeira, sabe? Que tipo que um bebê consegue tomar, mais ou menos nessa temperatura. E agora eu vou adicionar aqui, ó, o potinho de iogurte natural. Vou colocar aqui no meio desse leite morno. E vou misturar aqui todo esse iogurte aqui no meio. Dar uma boa misturada aqui. E vou deixar esse leite aqui na panela até amanhã. Agora eu tô fazendo aqui na parte da noite. Vou deixar ele aqui até amanhã para ele poder pegar a consistência. Vou colocar aqui a tampa. Vou tampar aqui essa panela. E vou colocar aqui por cima um pano de prato. E isso aqui, gente, a gente vai colocar dentro do forno do fogão. Vou colocar aqui um paninho de prato para ficar mais escurinho. E vou colocar dentro do forno do fogão com fogo desligado, tá, gente? Só mesmo para poder ficar no escuro. E aí vou deixar aqui mais ou menos umas 12, 16 horas. Para poder chegar no ponto de iogurte, tá? Então, vamos deixar ele descansar no forno, com o forno desligado, bem no escurinho ali, só para poder engrossar, ficar no ponto de iogurte. E aí, amanhã eu mostro para vocês como que ficou, tá? E quantas horas ficou também, aí eu falo certinho quanto tempo que ficou. E, gente, já é outro dia por aqui, e eu peguei aqui a minha panela de iogurte, ó, para mostrar para vocês a consistência que ficou aqui já. Eu deixei mais ou menos umas 17 horas, tá? No forno ali descansando. E eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, como que já ficou. E olha que já tá bem começando a engrossar, ó. Já tá começando a pegar a consistência de iogurte, ó. Na verdade, dessa forma aqui, tem muita gente que já toma ele assim, ó. Porém, eu ainda acho que ele tá um pouco ralo. E aí eu vou fazer outro processo com ele aqui agora, pra ele ficar na consistência de iogurte grego, sabe? Bem mais grossinho. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui uma tigela aqui de vidro. E vou colocar aqui, ó, essa tigelinha aqui de vidro. E vou colocar esse iogurte pra dissorar aqui, ó. Vou usar aqui esse escorredor. Mas se você quiser usar também uma peneira, dá, tá? Eu vou usar o escorredor porque eu só tenho peneira pequena, não vai dar certo. E eu vou colocar aqui dentro desse escorredor esse paninho de prato, ó. Paninho de prato bem limpinho. E aí, o que eu vou fazer? Vou passar esse iogurte todinho aqui pra dentro desse escorredor com pano de prato. E aí, aqui, eu vou deixar ele descansando por mais algumas horas.
E aqui ele vai ir dessorando e vai sair todo o soro que tá nele aqui ainda, ó. Que tá deixando ele mais ralo assim, tá vendo? E aí, de acordo com o soro for saindo, ele já vai pegando mais consistência e vai ficando mais grosso. E aí eu vou olhando aqui o ponto, né, que eu quero que fique meu iogurte. Isso aqui dá pra usar também, gente, é aqueles coador de café de pano grande, sabe? Quiser comprar um só pra fazer iogurte, dá certo também, né? Mas eu, como eu não tenho aqui, eu vou usar o pano de prato mesmo. E aí aqui, ó, ele vai dessorando aqui, o soro vai ir pingando aqui embaixo, nessa tigela de vidro. E eu vou olhando aqui o ponto, até chegar na consistência que eu quero, sabe? E quanto mais tempo deixar, quanto mais horas eu deixar aqui, mais grossinho ele vai ficando, ó. Agora ele tá bem assim, ó. Ainda tá um pouco ralo. E eu vou deixar na geladeira descansando. Vou colocar aqui uma tampa aqui por cima. E vou deixar na geladeira por mais algumas horas. Aí depois eu falo pra vocês quantas horas que eu deixei, tá? E mostro pra vocês a consistência que eu quero. E, gente, ó, já se passaram mais ou menos umas 6 horas dele descansando aqui. E eu já vou ver aqui a consistência que tá. E olha aqui, ó, já saiu bastante soro. Olha aqui dentro da tigela o tanto de soro que já saiu, ó. Quase meia tigela de soro, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui esse soro, vou descartar ele aqui. Tem gente que ainda costuma usar isso aqui pra fazer alguma receita, mas eu não vou usar não, eu vou descartar, vou jogar fora mesmo. E olha o tanto de soro que já saiu. E vou ver que a consistência que tá. Se eu vou precisar deixar mais algumas horas ou se já tá bom. E, gente, ó, já engrossou mais um pouquinho e já tá quase no ponto. Porém, eu acho que ele ainda tem mais um pouquinho de soro pra dessorar. E, ó, tá um pouquinho mais grosso, tá vendo? Mas eu vou deixar ele mais algumas horinhas na geladeira. E, gente, ó, deixei ele na geladeira de novo por mais umas 7 horas. E olha como que a consistência dele já tá, ó. E nesse ponto aqui é o ponto que eu quero, ó. Já tá um pouco mais grosso, tá vendo? E aí, ó, já saiu mais soro. Olha o tanto de soro que já saiu de novo. Vou colocar aqui esse soro aqui junto com o outro que eu tirei, ó. Pra vocês verem aqui o tanto de soro que saiu no total. E olha. Saiu bastante soro, né, gente, ó. E agora, gente, ó, já tá no ponto que eu queria. Já tá assim um pouquinho mais grosso, ó, tá vendo? E esse aqui já é o ponto. Então, o que eu vou fazer? Agora eu já vou passar ele aqui pra uma tigela, pra outra vasilha, né? E vou mostrar pra vocês como que ficou aqui, direitinho, tá? Vou colocar aqui nessa vasilha de plástico que tem a tampa, né? Tem as travas aqui, que é melhor pra mim fechar, pra armazenar o iogurte. Então, gente, aqui o total de horas que eu deixei ele dessorando foram umas 13 horas, mais ou menos, na geladeira, tá? Pra chegar aqui nessa consistência, ó, nesse ponto de iogurte. Então, assim, o ponto vai do gosto de cada um, né? E aí, você quiser ele mais firmezinho assim, ó, mais grossinho, você vai deixando mais tempo, né? E se quiser ele mais ralinho, né, deixa menos. Mas aí você vai olhando, vai vendo a consistência que você quer. Vou passar ele todo aqui pra vasilha e já mostro pra vocês como que ficou. E olha, gente, a cremosidade desse iogurte ficou bem cremoso, ó. Só que acaba ficando uns carocinhos, né? E eu vou passar aqui o fouet. Vou dar uma batidinha nele aqui com o fouet, só pra poder ele ficar mais lisinho, sabe? Vou ir dando umas batidinhas aqui, ó. Só pra poder amassar esses carocinhos que ficou aqui no meio. E aí eu acho que vai ficar melhor. E olha, gente, a consistência que tá quase que no ponto de chantilly. Tá bem consistente, né? E pronto, gente, ó. Assim já está bom. Já ficou bem lisinho. E prontinho o iogurte, gente, ó. Bem cremoso, bem consistente, olha. Olha só que lindo, gente. Olha a cremosidade disso.
exatamente no ponto que eu gosto, ó, bem cremosinho. Aqui eu tenho maçã e banana picadinha, e eu gosto de comer com fruta assim, gente, eu acho que fica uma delícia. Eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho de iogurte. Isso aqui, gente, você pode usar aí a criatividade. Pode variar aí com vários tipos de coisas. Pode comer assim com frutas, pode comer com whey, né? Quem gosta de tomar whey. Pode comer com mel também. Fazer salada de fruta, né? Tudo fica uma maravilha, gente. É só usar aí a criatividade no gosto de cada um, né? Dá pra fazer danoninho também, né? Bater ele com morango, com a fruta mesmo. E fazer ele de morango fica uma delícia também. E aí, ó, eu como assim, ó, com a frutinha. Gosto de colocar também um pouquinho de leite condensado aqui por cima, pra ficar um pouquinho mais doce, né? Mas quem não gostar de muito doce, pode comer também só com doce da fruta, fica bom. Eu gosto de acrescentar um pouquinho de leite condensado. Vou acrescentar aqui também um pouquinho de leite em pó. E aí, gente, você vai colocando aí tudo que você gosta, né? Eu gosto bastante assim, com leite em pó, com leite condensado, frutinhas. Eu acho que fica uma delícia. Vou só colocar aqui por cima uns pedacinhos de maçã e banana para dar uma enfeitadinha. E fica assim, ó. Olha que lindo. Uma delícia, gente. Muito gostoso.